Prepare-se para descobrir os segredos incríveis dos cavalos selvagens, criaturas que impressionam pela força, inteligência e adaptações surpreendentes. Neste vídeo, você vai mergulhar em curiosidades fascinantes que vão muito além do que você imagina sobre esses animais majestosos. Se você ama a natureza e quer conhecer mais sobre o mundo selvagem, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada cheia de descobertas. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Os cavalos selvagens de hoje são o eco de uma história evolutiva que começou há mais de 50 milhões de anos, nas florestas densas da América do Norte. O ancestral original, um pequeno animal do tamanho de um cachorro chamado Euipus, possuía dedos múltiplos e dentes adaptados a uma dieta de folhas macias. Ao longo de milhões de anos, sob pressão ambiental e mudanças drásticas no clima e na vegetação, esse pequeno mamífero deu lugar ao elegante gigante que conhecemos como cavalo moderno. A transição do Euipus até o Equus ferus, o cavalo selvagem propriamente dito, foi marcada por transformações radicais. Seus pés se fundiram em um único casco para facilitar a corrida em campos abertos, os dentes se alongaram para triturar grama dura, e o corpo ganhou tamanho, velocidade e resistência. Essa metamorfose moldou o cavalo como uma máquina de sobrevivência adaptada a vastas planícies e habitats extremos. A migração da América para a Ásia e Europa, atravessando a ponte de terra de Bering, foi o momento em que os cavalos começaram a dominar territórios globais, espalhando-se por diferentes ecossistemas e sofrendo adaptações regionais. Mas então veio o desaparecimento. Há cerca de 10 mil anos, os cavalos foram extintos na América do Norte, seu berço evolutivo, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e pressão de caça humana. Apenas populações que haviam migrado para o Velho Mundo sobreviveram. Lá, evoluíram em linhagens distintas, incluindo o lendário Equus ferus przalski, o último cavalo verdadeiramente selvagem ainda vivo, nativo das estepes da Mongólia. Ele permaneceu intocado por cruzamentos com cavalos domesticados, um fóssil vivo entre as patas dos tempos modernos. Com a domesticação, que ocorreu há cerca de 5.500 anos nas estepes da Ásia Central, o destino dos cavalos mudou radicalmente. Mas algumas populações conseguiram escapar do domínio humano. Esses cavalos selvagens modernos, como os Mustangs da América, descendentes de cavalos domésticos trazidos por colonizadores espanhóis, são feras resilientes que readquiriram comportamentos selvagens. São frutos de uma jornada reversa, da floresta à fazenda, da fazenda ao deserto. Eles não são fósseis vivos como o Przalski, mas são a lembrança viva da liberdade que pulsa em cascos velozes e olhos vigilantes. Essa é a saga dos cavalos selvagens, um épico evolutivo de adaptações, migrações e renascimentos. Não são apenas criaturas de lenda ou símbolos de liberdade. São sobreviventes do tempo, testemunhas galopantes da história da vida na Terra. Eles vivem em sociedade, mas não qualquer sociedade. Os cavalos selvagens formam bandos com uma hierarquia rígida, comportamentos sutis e uma comunicação que dispensa palavras. O que parece uma simples reunião de animais galopando juntos esconde uma complexa rede de relações sociais que garante a sobrevivência do grupo em ambientes muitas vezes inóspitos e imprevisíveis. Cada bando é comandado por um garanhão dominante. Ele não é apenas o líder por força bruta, mas por vigilância constante, estratégias de proteção e a capacidade de manter o grupo unido. Seu papel é claro: vigiar os arredores, afastar ameaças, proteger as fêmeas e liderar a movimentação do grupo. Apesar de sua posição de poder, o garanhão raramente toma decisões sozinho. A liderança do deslocamento, por exemplo, geralmente é exercida pela égua mais experiente, conhecida como égua matriz. É ela quem guia o grupo até as fontes de água, pastagens e áreas seguras, usando sua memória e conhecimento do território. Os bandos são compostos por cerca de 5 a 15 indivíduos, normalmente um garanhão, diversas fêmeas e seus potros. Mas há também os grupos de solteiros, jovens machos excluídos do grupo original, que vivem entre si até desafiar um garanhão dominante ou formar seu próprio harém. Nessas bandas, alianças se formam,
combates são travados, e hierarquias começam a ser definidas, tudo em preparação para o futuro confronto que pode mudar o destino de um bando inteiro. A comunicação entre os membros é sutil e precisa. Um movimento da orelha, um relincho abafado, uma mudança de posição podem significar alerta, reprovação ou reconciliação. O toque também tem seu papel. Mordidas leves e esfregões reforçam vínculos e acalmam tensões. A coesão do grupo depende dessa linguagem silenciosa, quase telepática, desenvolvida por milhares de anos de convivência em liberdade. As relações sociais dentro de um bando não são apenas funcionais. São também emocionais. Éguas e potros estabelecem laços duradouros, e a separação pode provocar sinais visíveis de estresse. A proteção dos mais jovens é prioridade. Se um predador se aproxima, o bando forma um círculo, colocando os potros no centro, enquanto os adultos encaram o inimigo com cascos firmes e corpos tensos. Nessa hora, a força coletiva vale mais que qualquer velocidade individual. O comportamento social dos cavalos selvagens é uma sinfonia de instinto, experiência e colaboração. Cada indivíduo conhece seu papel, cada ação visa o bem-estar do grupo. É uma ordem invisível que dispensa líderes autoritários, mas se mantém com base no respeito, observação e conexão. Uma dança ancestral que pulsa sob cascos velozes e olhos atentos, em meio à vastidão do mundo selvagem. É nessa estrutura social que reside não apenas sua sobrevivência, mas sua essência indomável. Em meio a pradarias abertas e vales desprotegidos, os cavalos selvagens dominam uma forma de comunicação que combina linguagem corporal, sons específicos e até sinais químicos. Nada é aleatório. Cada relincho, o bater dos cascos no chão, o arquear de um pescoço ou o movimento da cauda serve a um propósito preciso: informar, alertar, disciplinar ou confortar. A linguagem corporal é seu principal idioma. Um cavalo que ergue a cabeça bruscamente e fixa o olhar no horizonte está sinalizando alerta. Se um membro do bando balança a cauda com irritação, afasta outro com uma mordida ou empurra com o focinho, está estabelecendo limites. Um pescoço relaxado e olhos semicerrados indicam tranquilidade. Entre eles, uma orelha virada já é uma sentença. Pode ser submissão, desconfiança ou simples atenção redobrada. E quando os corpos se aproximam para coçar-se mutuamente, não é apenas um ato de higiene, mas um gesto de afeto e construção de laços sociais profundos. Os sons também falam. Relinchos longos podem indicar a localização do bando ou a busca por um companheiro perdido. Bufos curtos e intensos comunicam medo ou excitação. Um grunhido grave pode indicar ameaça ou desafio. Cada vocalização carrega nuances específicas, e os indivíduos reconhecem os sons uns dos outros com incrível precisão. Em situações de perigo, a sinfonia muda instantaneamente, o silêncio vira alerta, e um único som pode disparar a fuga em massa. Além disso, os cavalos selvagens usam feromônios. O cheiro exalado por um indivíduo informa sobre seu estado emocional, saúde ou prontidão reprodutiva. A urina, o suor e o contato com fezes são formas indiretas de deixar mensagens pelo caminho. Através desse sistema químico, os membros do grupo conseguem identificar quem passou por uma área, há quanto tempo e até se estavam calmos ou agitados. É uma rede invisível de informações espalhadas pelo território. Curiosamente, os cavalos também aprendem uns com os outros por observação. Um potro observa a mãe para entender o que é seguro, o que deve ser evitado e como reagir em diferentes contextos. Jovens assistem aos mais velhos resolverem conflitos e, com o tempo, imitam os mesmos comportamentos em interações futuras. O grupo inteiro é uma sala de aula viva, onde cada gesto conta uma história. Essa comunicação refinada permite que o grupo se mova com sincronia impressionante, como se uma mente única controlasse dezenas de corpos. Mas é o resultado de uma troca constante, silenciosa e intensa. O entendimento entre eles vai além da sobrevivência. É uma conexão ancestral, visceral, onde a clareza das intenções substitui palavras. Nos bandos de cavalos selvagens, a linguagem não está na fala, está no instinto, no olhar e na confiança construída ao longo de gerações. Uma linguagem invisível, mas poderosa, que ecoa pelo vento das planícies onde galopam livres.
Os cavalos selvagens são nômades por essência, criaturas moldadas pelo movimento constante e pela necessidade de adaptação às forças implacáveis da natureza. Quando a grama some, a água seca e o vento muda, eles não lamentam, eles se movem. Migração, para esses equinos, não é escolha, é sobrevivência. E sua capacidade de ler os sinais do ambiente é tão precisa quanto o instinto que guia os grandes predadores. Bandos inteiros podem viajar dezenas de quilômetros em busca de novos pastos, guiados por líderes experientes que reconhecem a menor mudança na vegetação ou no comportamento dos ventos. Ao contrário de muitos animais migratórios que seguem rotas fixas, os cavalos selvagens possuem flexibilidade. Eles aprendem, adaptam, memorizam. Sabem onde o solo permanece úmido mesmo após uma estação seca, onde o vale oferece abrigo contra tempestades ou onde os predadores são menos frequentes. Cada geração herda esse mapa invisível, passado por observação, experiência e pura necessidade. Sua anatomia reforça essa vocação nômade. Cascos duros e resistentes absorvem o impacto de longas jornadas sobre solos irregulares. Seus sistemas digestivos permitem extrair o máximo de energia de gramíneas secas, mesmo em terrenos pobres e escassos. As narinas se alargam sob o calor para captar cada molécula de ar fresco, e os músculos, longos e elásticos, tornam possível manter trotes persistentes ao longo do dia. Mesmo potros jovens são capazes de acompanhar o grupo poucos dias após o nascimento, fortalecidos por uma genética que prioriza resistência sobre conforto. Quando o ambiente muda drasticamente, como incêndios, enchentes ou secas prolongadas, a resposta dos cavalos selvagens é imediata. Eles reorganizam rotas, exploram áreas nunca antes visitadas e ajustam seus horários de movimentação. Alguns grupos tornam-se noturnos, fugindo do calor do dia para encontrar alimento sob a proteção da escuridão. Outros aprendem a escavar em solo seco para encontrar raízes úmidas. A adaptação é contínua, quase instintiva, como se a própria paisagem conversasse com eles, revelando seus segredos àqueles que a escutam em silêncio. E mesmo quando chegam a regiões novas, onde o clima, o relevo e os predadores são diferentes, os cavalos selvagens não apenas sobrevivem. Eles prosperam. Diversas populações ao redor do mundo, introduzidas fora de seus habitats originais, desenvolveram estratégias únicas de adaptação, pelagens mais espessas em regiões frias, comportamento mais cauteloso em áreas com presença humana, e até mudanças nos ciclos reprodutivos para sincronizar nascimentos com períodos de abundância. Cada migração é uma aposta entre vida e morte. Mas os cavalos selvagens jogam esse jogo há milênios. São viajantes incansáveis, moldados pela terra, guiados pelo vento e fortalecidos por um espírito que nunca se rende. Enquanto houver horizonte, haverá um cavalo selvagem galopando rumo ao desconhecido, pronto para tornar o novo em lar. Eles comem sem parar, mas não apenas por necessidade. Cavalos selvagens são verdadeiras máquinas de conversão vegetal, devorando até 25 quilos de forragem por dia em média. Mas o que à primeira vista parece apenas uma rotina alimentar revela algo muito maior, um impacto ecológico profundo, capaz de transformar paisagens inteiras e moldar as relações entre fauna, flora e solo. Esses herbívoros moldam o mundo com os dentes, os cascos e o intestino. A base da dieta é simples: gramíneas, ervas rasteiras e vegetação de crescimento baixo. Porém, sua estratégia alimentar é refinada. Ao contrário de muitos ruminantes, cavalos selvagens não remastigam o alimento. Isso os obriga a ingerir grandes volumes para compensar a eficiência digestiva relativamente baixa. Mas essa mesma característica os torna agentes de movimentação constante, estimulando o crescimento regenerativo das plantas, dispersando sementes com as fezes e abrindo trilhas por onde outras espécies passam. Seu impacto no ecossistema é duplo, construtivo e destrutivo. De um lado, áreas dominadas por gramíneas se mantêm vivas e em equilíbrio graças ao pastoreio equilibrado dos cavalos. Isso evita que algumas espécies vegetais se tornem invasoras, mantendo a biodiversidade. Além disso, suas fezes são ricas em nutrientes e ajudam a fertilizar o solo, atraindo insetos e micro-organismos que sustentam cadeias alimentares inteiras. Muitas aves seguem os bandos não apenas por segurança, mas também pela abundância de pequenos invertebrados que brotam nos rastros deixados por esses gigantes herbívoros. Por outro lado, quando em número excessivo ou introduzidos em ambientes frágeis,
os cavalos selvagens podem desencadear colapsos ecológicos. Sobrepastoreio, compactação do solo e destruição de habitats de espécies menores tornam-se riscos reais. Isso é especialmente crítico em regiões áridas ou montanhosas, onde o equilíbrio natural é delicado. Em algumas áreas, populações descontroladas de cavalos selvagens têm rivalizado com espécies nativas por recursos escassos, gerando conflitos silenciosos, mas devastadores. Ainda assim, é preciso entender que esses equinos não agem como vilões ou heróis. Eles respondem ao ambiente com uma lógica pura: sobreviver, adaptar-se, mover-se e alimentar-se. Quando seu número está em harmonia com o espaço, os cavalos selvagens se tornam jardineiros do ecossistema. Criam clareiras para novos brotos, abrem caminhos para pequenos roedores e até moldam zonas de nidificação para aves terrestres. Tudo isso, sem saber, apenas sendo o que são. Observar a dieta de um cavalo selvagem é assistir a um ciclo natural em constante movimento. Seus dentes ceifam o mato, seu intestino o transforma, suas pegadas revolvem o solo e suas fezes o renovam. É um sistema fechado, eficiente e milenar, onde cada mordida tem um eco, cada trilha uma consequência. São consumidores, sim, mas também semeadores, fertilizadores e escultores silenciosos do ecossistema. Os cavalos selvagens não têm presas, nem veneno, nem garras. Mas enfrentam predadores com uma coreografia ancestral de vigilância, velocidade e união. Os cavalos selvagens, embora herbívoros e aparentemente vulneráveis, desenvolveram ao longo da evolução um conjunto surpreendente de estratégias de defesa que os tornam adversários formidáveis em campo aberto. Onde outros fogem de forma caótica, os cavalos selvagens respondem com tática. A primeira linha de defesa é o próprio bando. Organizado em grupos coesos, cada cavalo desempenha um papel específico quando o perigo ronda. As éguas centrais cuidam dos potros, enquanto os machos líderes, com instinto aguçado, patrulham os arredores com atenção incessante. Seus olhos, posicionados nas laterais da cabeça, garantem um campo de visão quase completo, permitindo que detectem movimentos sutis a centenas de metros. Ao menor sinal de ameaça, a resposta é imediata. Não há hesitação. O bando se agita, mas não entra em pânico. Os adultos formam uma barreira protetora em torno dos jovens, e o grupo se posiciona para uma possível fuga. A comunicação é feita com relinchos curtos, batidas de casco e até movimentos de orelhas e cauda. Um sinal silencioso pode significar vida ou morte. E quando chega a hora de correr, os cavalos disparam em uma explosão de força. Seus músculos, afinados pela seleção natural, garantem velocidade de até 60 km por hora em terrenos irregulares. Mas nem toda defesa é fuga. Quando encurralado ou forçado ao combate, o cavalo selvagem se transforma. Os machos podem virar de costas e desferir coices violentos com os dois membros traseiros. Um único golpe pode quebrar costelas ou esmagar o crânio de um predador descuidado. E se o inimigo insiste, a luta continua com mordidas, empurrões e galopes em zigue-zague que confundem a perseguição. O ambiente também é um aliado. Em regiões montanhosas, os cavalos utilizam escarpas e encostas como barreiras naturais, sabendo que predadores de maior porte hesitam em terrenos instáveis. Em áreas desérticas, eles se espalham, criando múltiplas trilhas para confundir o olfato e a direção dos caçadores. Já em pradarias abertas, a vigilância constante e a velocidade são os únicos escudos. Surpreendentemente, os potros também aprendem cedo a sobreviver. Em poucas horas de vida, já conseguem correr ao lado da mãe. Em poucos dias, sabem reconhecer ameaças e obedecer aos comandos silenciosos do grupo. Essa herança comportamental, passada de geração em geração, garante que mesmo os mais jovens estejam prontos para o imprevisível. As estratégias de defesa dos cavalos selvagens não dependem de força bruta isolada, mas de inteligência coletiva, memória territorial e instinto refinado. É um balé de sobrevivência, onde cada passo, cada sinal e cada batida de casco é parte de uma coreografia que mantém o equilíbrio entre presa e predador. Eles não apenas reagem, eles antecipam. E é justamente isso que os mantém vivos.
No mundo selvagem dos cavalos, a reprodução não é apenas um ato de continuidade biológica, é um espetáculo estratégico de seleção, proteção e aprendizado instintivo. A reprodução entre cavalos selvagens segue um ciclo rigoroso ditado pelas estações, liderado por um cuidadoso ritual de cortejo, seguido por um processo de cuidado materno que desafia as expectativas do instinto animal. Aqui, cada nascimento é uma promessa de sobrevivência esculpida pelo tempo e pela natureza. Durante a primavera, quando os recursos naturais se tornam mais abundantes, os bandos entram em um estado de renovação. Os garanhões dominantes, muitas vezes líderes do grupo, são os únicos a se reproduzirem com as fêmeas. Mas esse privilégio é conquistado com força e inteligência. Os duelos entre machos rivais não são apenas brigas brutais, mas disputas de resistência, carisma e domínio, que testam a capacidade de liderança e proteção do futuro pai. O garanhão vencedor então acompanha a fêmea em um ritual silencioso, marcado por toques suaves, olhares atentos e uma conexão que vai além do físico. Após a fecundação, a gestação se estende por aproximadamente 11 meses, um tempo longo no mundo animal, que permite ao feto desenvolver-se plenamente. Quando o momento do parto se aproxima, a égua geralmente se afasta discretamente do grupo para parir em local seguro. O nascimento ocorre em pé, rápido e silencioso, para evitar chamar a atenção de predadores. Em poucos minutos, o potro já tenta se levantar. Em menos de 1 hora, já está de pé. Em menos de 1 dia, corre. Essa pressa não é vaidade, é necessidade pura. A ligação entre mãe e cria é visceral. O potro reconhece o cheiro da mãe, seu timbre, sua sombra. A amamentação ocorre com frequência e persistência, pois o leite materno é a única fonte de energia nos primeiros dias de vida. Durante esse período, o bando permanece especialmente atento, formando uma espécie de muralha em torno dos recém-nascidos. Os adultos, incluindo o garanhão dominante, assumem posturas defensivas mais rígidas, prontos para afastar qualquer ameaça. À medida que o potro cresce, a aprendizagem social entra em cena. Os jovens observam os mais velhos, imitam seus passos, decifram os sinais do grupo. Não há aulas, não há palavras, mas há ensino, por meio da convivência. As mães, apesar de vigilantes, gradualmente incentivam a independência, permitindo que a cria explore o mundo, mas sempre dentro da estrutura social do bando. A reprodução dos cavalos selvagens é um ciclo marcado pela resistência, pela sutileza e pela herança. Cada novo nascimento carrega não apenas genes, mas comportamentos, memórias e instintos esculpidos por milhares de anos de sobrevivência. E nesse elo invisível entre gerações, perpétua-se uma linhagem moldada pela liberdade e pela força da vida selvagem. Conflitos territoriais e liderança entre cavalos selvagens são dramas diários que revelam a complexa dinâmica de poder e sobrevivência na natureza. O território não é apenas um espaço físico, mas a essência da segurança, alimento e futuro para o bando. A luta pelo controle desse espaço é feroz, embalada por estratégias que vão além da mera força bruta e incorporam sinais sutis, comunicação e alianças temporárias. Quando um garanhão alcança a maturidade, seu primeiro grande desafio é conquistar e defender seu território. Esse espaço é delimitado não por mapas, mas por marcas olfativas e visuais, que os cavalos espalham por meio de urina, fezes e pelo esfregar do corpo em árvores e pedras. Essas marcas funcionam como avisos claros para outros machos. Este terreno já tem um líder, e sua presença é guardada com rigor. Os confrontos entre garanhões rivais são eventos que podem determinar o destino de todo um grupo. O desafio começa com exibições de força e agilidade, relinchos estrondosos, batidas poderosas dos cascos no chão e posturas ameaçadoras. O corpo se torna uma arma e um sinal, o pelo eriçado, o pescoço esticado, a respiração ofegante. Muitas vezes, o confronto físico é evitado, pois o risco de ferimentos pode custar caro para ambos os lados. Quando a luta é inevitável, o choque de corpos revela uma dança brutal. Investidas rápidas e precisas, mordidas estratégicas e chifres utilizados como ferramentas de pressão marcam uma disputa onde a resistência e a coragem são testadas até o limite. O vencedor não é necessariamente o maior ou mais forte, mas aquele que consegue manter a determinação e proteger o bando com mais eficiência. A liderança vai muito além da força física. Um garanhão dominante é também um mediador social,
garantindo a coesão do grupo e mantendo a ordem entre as fêmeas e potros. Ele lidera a migração, determina os locais de descanso e pastagem, e mantém o bando unido contra ameaças externas. Seu comportamento transmite segurança, e sua presença desencoraja invasores, equilibrando agressividade e proteção. Dentro do grupo, as fêmeas também desempenham papéis importantes na estabilidade territorial. Elas reforçam o território por meio de suas próprias marcas e podem participar ativamente na defesa do espaço. As interações sociais entre elas influenciam a dinâmica do bando, definindo hierarquias que afetam a reprodução e a sobrevivência. Quando o garanhão perde sua força ou é desafiado por um rival mais jovem, a transição de liderança pode ser rápida e violenta, causando instabilidade momentânea no bando. No entanto, essa renovação é vital para a saúde genética e a adaptabilidade do grupo. O ciclo de conquistas e defesas territoriais, de choques e alianças, revela a complexidade de uma sociedade selvagem onde cada gesto e cada movimento carregam o peso da sobrevivência. Assim, os conflitos territoriais e a liderança dos cavalos selvagens são uma fascinante demonstração da vida natural em sua forma mais pura, uma batalha contínua onde o poder é conquistado, protegido e passado adiante, moldando o destino de gerações futuras. Cavalos selvagens guardam segredos fascinantes que surpreendem até os mais experientes observadores da vida selvagem. Um aspecto pouco conhecido é sua capacidade de dormir em pé, um mecanismo vital para escapar rapidamente de predadores. Essa habilidade exige um sistema complexo de tendões e ligamentos que travam suas pernas, permitindo descanso sem perder a prontidão para a fuga. Outro fenômeno curioso é o comportamento dos potros recém-nascidos, que conseguem se levantar e correr poucos minutos após o nascimento. Essa rapidez é uma adaptação crucial para a sobrevivência num ambiente repleto de perigos, onde a lentidão pode significar a morte. Além disso, potros aprendem observando suas mães e outros membros do bando, absorvendo informações essenciais para a vida em liberdade. A comunicação vocal dos cavalos selvagens vai além dos tradicionais relinchos. Eles emitem uma gama surpreendente de sons que incluem resmungos, bufadas e até grunhidos que transmitem emoções variadas como alerta, tensão ou convite para interação social. Essas vocalizações são complementadas por uma linguagem corporal sofisticada, onde o movimento das orelhas, a posição da cauda e até o brilho dos olhos revelam estados internos e intenções. No campo da reprodução, um comportamento que chama atenção é o infanticídio praticado por garanhões que assumem o controle de um novo bando. Ao eliminar os potros do garanhão anterior, eles aceleram a volta das fêmeas ao cio, garantindo sua própria descendência. Essa prática cruel, porém eficaz, é uma estratégia de sobrevivência e perpetuação da espécie. A resistência física dos cavalos selvagens também impressiona. Capazes de percorrer longas distâncias sob condições extremas, eles exibem uma termorregulação eficiente, suando pouco e conseguindo manter o desempenho mesmo em temperaturas elevadas. Isso os torna adaptados a ambientes variados, desde desertos áridos até pastagens montanhosas. Outro fato curioso está na relação entre líderes e seguidores dentro do bando. A liderança nem sempre é exercida por força bruta. Às vezes, o garanhão dominante conquista o respeito por sua experiência, capacidade de resolver conflitos e proteger o grupo, mostrando que a inteligência social é tão vital quanto a força física. Por fim, a incrível diversidade genética dos cavalos selvagens é resultado de milênios de adaptação e isolamento. Essa diversidade assegura uma grande variabilidade fenotípica, o que explica a variedade de cores, tamanhos e padrões de pelagem observados nas populações ao redor do mundo. Essa plasticidade genética é um trunfo contra as mudanças ambientais e um convite para futuras pesquisas. Assim, os cavalos selvagens não são apenas símbolos de liberdade e força, mas verdadeiros mestres da adaptação, comunicação e sobrevivência, guardando em sua existência detalhes surpreendentes que continuam a encantar e intrigar cientistas e amantes da natureza. Eles não têm sela, donos ou cercas. Os cavalos selvagens vivem guiados por instintos que desafiam a lógica humana. Uma de suas curiosidades mais impressionantes está na capacidade de detectar mudanças no ambiente com extrema antecedência. Antes mesmo de uma tempestade surgir no horizonte ou um terremoto acontecer, seus corpos reagem. Eles se agitam,
mudam de direção e às vezes fogem para regiões mais altas. Isso se deve a uma combinação de sentidos aguçados e sensibilidade às vibrações do solo e às alterações atmosféricas, funcionando quase como um sistema de alerta biológico. Outra característica enigmática é sua capacidade de reconhecer rotas migratórias complexas e retornar a fontes de água mesmo após anos sem passar por aquela região. Essa memória topográfica é passada de geração em geração por observação e imitação, não por aprendizado direto. Os potros seguem suas mães com atenção absoluta, gravando cada curva do terreno, cada cheiro do solo, como se desenhassem mentalmente um mapa invisível. Curiosamente, apesar de sua força bruta, os cavalos selvagens são incrivelmente silenciosos ao caminhar em determinados terrenos. Seu casco é adaptado não só para a velocidade, mas também para a discrição. Em regiões de floresta ou planícies abertas onde predadores espreitam, eles conseguem mover-se quase sem emitir som, reduzindo o risco de emboscadas. Essa habilidade é especialmente útil quando há potros muito jovens no grupo. A organização do sono é outro ponto surpreendente. Os cavalos selvagens raramente dormem deitados por longos períodos. Em vez disso, cochilam em pé em breves ciclos de sono leve, com apenas alguns minutos de olhos fechados por vez. Um ou dois membros do grupo permanecem sempre em vigília, em turnos não combinados, mas coordenados por um senso coletivo de proteção. Esse tipo de sono fracionado garante que estejam sempre prontos para fugir de qualquer ameaça. Por mais contraditório que pareça, cavalos selvagens também gostam de brincar. Principalmente os jovens, que simulam lutas, corridas e fugas em movimentos coordenados que imitam situações reais de perigo ou competição. Essa prática fortalece os músculos, melhora a agilidade e, acima de tudo, solidifica laços dentro do grupo. O comportamento lúdico não é apenas diversão, é uma preparação estratégica para os desafios futuros. Além disso, os cavalos selvagens possuem uma memória social poderosa. Eles se lembram de indivíduos por longos períodos, mesmo após separações prolongadas. Quando bandos distintos se reencontram após uma migração, é comum observar sinais de reconhecimento, como relinchos específicos, toques com o focinho e até demonstrações de afeto. Não se trata apenas de instinto, há emoção, escolha e reconhecimento nesse reencontro. No mundo selvagem dos cavalos, a liberdade é mais do que uma condição. É uma forma de inteligência viva, moldada pelo tempo, pelo terreno e por uma impressionante capacidade de adaptação e conexão. Eles desafiam a domesticação, ignoram cercas e seguem um ritmo de vida moldado pela natureza, não por rédeas. Os cavalos selvagens possuem características surpreendentes que escapam ao olhar comum. Por trás de suas corridas velozes e crinas ao vento, há comportamentos e capacidades que beiram o inexplicável. Uma dessas curiosidades está em sua percepção do tempo. Eles ajustam sua rotina de forma sincronizada com o nascer e o pôr do sol, não apenas por luz, mas por mudanças mínimas na temperatura e na posição das sombras. Mesmo sem relógios biológicos visíveis, seu ciclo diário é de uma precisão quase científica. Outro aspecto fascinante é a forma como escolhem onde descansar. Eles não se deitam em qualquer lugar. Avaliam o terreno, a proximidade da água, a presença de insetos, o grau de visibilidade ao redor. Se houver algum desequilíbrio, mesmo que imperceptível aos humanos, eles seguem adiante. Em áreas conhecidas por serem habitat de predadores, evitam a permanência prolongada. Em contraste, quando sentem que estão em uma zona segura, podem permanecer dias alimentando-se no mesmo local com tranquilidade, revelando uma espécie de leitura ambiental sofisticada. Mesmo com aparência robusta, são sensíveis à presença de toxinas em determinadas plantas. Em regiões onde vegetações venenosas crescem após longos períodos de seca, os cavalos selvagens usam o olfato e a memória para evitá-las com rigor. Potros aprendem isso observando o comportamento de seus mais velhos, em um sistema silencioso de transmissão de conhecimento que garante a sobrevivência da manada. Curiosamente, alguns bandos desenvolvem padrões próprios de deslocamento em zigue-zague durante longas jornadas, o que confunde predadores terrestres e dificulta emboscadas. Essa estratégia não é ensinada nem universal, é uma inovação que surge em grupos específicos e persiste por gerações. Isso demonstra uma espécie de cultura equina regional, onde comportamentos aprendidos se tornam tradição.
Também foi observado que cavalos selvagens possuem uma sensibilidade extrema à dor uns dos outros. Quando um membro do bando se fere, os demais cercam o ferido, impedindo que ele seja deixado para trás. Isso não é apenas proteção, é uma forma de cooperação emocional. Em muitos casos, bandos diminuem o ritmo para acompanhar um indivíduo debilitado até que ele se recupere, revelando uma empatia inesperada no mundo animal. Alguns estudos ainda sugerem que eles têm uma forma rudimentar de orientação magnética. Em áreas abertas, sem pontos de referência visíveis, cavalos selvagens mantêm um senso de direção notável. Hipóteses indicam que eles podem ser sensíveis ao campo magnético da Terra, uma habilidade rara e extremamente útil em regiões vastas e repetitivas como estepes ou desertos. Esses equinos não são apenas símbolos de liberdade, são entidades vivas profundamente integradas aos ritmos da Terra, moldadas por desafios, enriquecidas por instintos e marcadas por um comportamento que mistura inteligência, emoção e mistério. O mundo dos cavalos selvagens é mais do que selvageria, é pura sabedoria em movimento. Eles não precisam de sela, não obedecem comandos e tampouco se curvam à autoridade humana. Os cavalos selvagens são moldados pela adversidade, guiados pela liberdade e nutridos pela essência primitiva da sobrevivência. Uma das curiosidades mais surpreendentes é sua incrível memória espacial. Eles conseguem lembrar com precisão de locais visitados há anos, especialmente rotas seguras, nascentes escondidas e áreas de abrigo que só são utilizadas em condições extremas, como tempestades ou incêndios florestais. Esse mapa mental coletivo é fundamental para manter o grupo longe do perigo. Em regiões de clima severo, cavalos selvagens desenvolveram um comportamento notável. Quando neva ou o vento se torna cortante demais, eles se alinham de maneira a formar uma barreira natural, colocando os indivíduos mais fracos, como potros e éguas gestantes, no centro da formação. Isso não é uma simples reação instintiva, é um ato de proteção coordenado, quase como se fosse uma tática militar de defesa climática. Outro fato intrigante é sua capacidade de detectar vibrações no solo. Mesmo a quilômetros de distância, eles conseguem perceber a aproximação de outros animais ou até mesmo de humanos, usando os cascos e a musculatura das pernas como sensores de impacto. Essa sensibilidade ajuda o grupo a se antecipar a possíveis ameaças e escapar antes que estas se tornem visíveis. Não por acaso, capturar um cavalo selvagem exige mais do que força, exige astúcia, paciência e estratégia. Há também comportamentos sociais menos conhecidos. Quando dois bandos se encontram após longos períodos separados, é comum que haja uma espécie de saudação coletiva, encostar focinhos, relinchar suavemente e caminhar em círculos ao redor uns dos outros. Essa interação serve para reforçar laços entre grupos e estabelecer hierarquias sem conflito. Além disso, cavalos selvagens possuem uma ampla gama de expressões faciais que utilizam para se comunicar: orelhas voltadas, contrações nos lábios, movimentos oculares e até caretas sutis, que indicam desde curiosidade até alerta máximo. Na ausência de predadores, como em algumas reservas, observou-se que os cavalos selvagens desenvolvem comportamentos lúdicos surpreendentes. Eles correm em duplas, saltam sem motivo aparente, fingem ataques e até brincam de esconde-esconde entre arbustos. Esses momentos de descontração não são apenas recreação, servem para fortalecer músculos, testar reflexos e reforçar os vínculos entre os membros do grupo. Por fim, uma das descobertas mais instigantes: cavalos selvagens têm preferências pessoais. Alguns demonstram afinidade com indivíduos específicos, seguindo-os com mais frequência, dormindo próximos a eles e até compartilhando alimento. Esse nível de afinidade emocional quebra a antiga visão de que cavalos agem apenas por instinto. Há, nesse comportamento, traços de escolha, afeto e até companheirismo, elementos que tornam os cavalos selvagens não apenas criaturas resilientes, mas também emocionalmente complexas, com uma vida social que ainda intriga e encanta os estudiosos da natureza. Eles nascem para a liberdade, crescem sob o céu aberto e desaparecem entre vales e planícies sem deixar rastros. Os cavalos selvagens carregam consigo segredos que a domesticação jamais conseguiu apagar. Uma das curiosidades menos exploradas sobre esses animais é a maneira como eles usam o vento a seu favor. Em terrenos abertos, eles frequentemente se posicionam com o focinho voltado contra o vento. Essa não é apenas uma tática para captar cheiros de predadores,
mas também uma forma de manter moscas e parasitas afastados, além de ajudar na termorregulação do corpo. Surpreendentemente, há registros de cavalos selvagens que desenvolveram uma espécie de rota migratória circular, voltando ciclicamente aos mesmos pontos de descanso e alimentação ao longo do ano. Essa estratégia, observada em populações dos Estados Unidos, Mongólia e Austrália, evita o esgotamento de recursos naturais e reduz o risco de predadores se fixarem em um único ponto. Cada ciclo é tão preciso que alguns pesquisadores o comparam ao instinto migratório de aves. Outra curiosidade fascinante é o sono dos cavalos selvagens. Ao contrário de muitos mamíferos, eles não deitam por longos períodos. Eles conseguem dormir em pé, graças a um sistema de ligamentos e tendões chamado de aparelho de estada, que trava suas pernas em posição ereta. Mas o mais impressionante é que o sono profundo, a fase em que ocorrem os sonhos, só acontece quando eles se deitam completamente, o que só fazem quando se sentem absolutamente seguros, cercados por membros do grupo que ficam em vigília. Nos períodos de seca extrema, cavalos selvagens demonstram uma habilidade rara: escavar buracos profundos com os cascos em busca de água subterrânea. Isso não apenas salva suas vidas, como também beneficia dezenas de outras espécies que passam a usar essas poças improvisadas. Dessa forma, eles se tornam engenheiros do ecossistema, modificando o ambiente de maneira não intencional, mas profundamente eficaz. Um comportamento pouco documentado, mas observado em alguns grupos, é o uso de objetos naturais para se coçar ou aliviar dores musculares. Troncos caídos, pedras e até cupinzeiros são utilizados como pontos de fricção. Alguns chegam a esfregar repetidamente determinadas áreas do corpo, indicando uma possível consciência de desconforto localizado, um indício intrigante de autocuidado. Além disso, há indícios de que cavalos selvagens conseguem reconhecer indivíduos humanos após breves interações. Em estudos com observação silenciosa, alguns grupos reagiram de forma distinta a pesquisadores com os quais já haviam tido contato, demonstrando menos sinais de alerta e mais tolerância à aproximação. Essas curiosidades, longe de simples excentricidades, revelam uma inteligência adaptativa refinada e uma complexidade comportamental que desafia antigos estereótipos. Os cavalos selvagens são mais do que sobreviventes da natureza, são arquitetos da resistência, guardiões do instinto e protagonistas silenciosos de um mundo em que cada gesto, cada escolha e cada galopada carrega um código milenar de liberdade. Eles não seguem mapas, não constroem abrigos e tampouco obedecem ordens humanas, mas ainda assim, os cavalos selvagens conhecem cada curva, cada sopro do vento e cada nuance de seu território como se fizessem parte dele desde o início dos tempos. Entre as curiosidades mais surpreendentes sobre esses equinos livres está sua habilidade de antecipar mudanças climáticas. Antes de tempestades, avalanches ou ondas de calor, é comum vê-los alterar suas rotas de movimentação, procurar abrigos naturais ou simplesmente desaparecer da vista humana. Não se trata de mágica, mas de uma sensibilidade extrema a alterações de pressão atmosférica, odores no ar e vibrações no solo, sentidos aguçados que funcionam como instrumentos de sobrevivência silenciosos. Embora sejam animais sociais, os cavalos selvagens demonstram uma impressionante autonomia comportamental. Alguns indivíduos se tornam batedores, afastando-se do grupo em longas investidas exploratórias e retornando com informações implícitas, guiando o bando a novos recursos de água, alimento ou abrigo. O mais notável é que essa função não é fixa. Diferentes cavalos podem assumir o papel em momentos distintos, o que sugere um sistema de liderança rotativa baseado em confiança coletiva e experiência, e não em força ou idade. Há também registros de cavalgadas rituais entre bandos distintos, especialmente em épocas de acasalamento. Grupos separados se aproximam lentamente, como em uma coreografia estudada, e os encontros envolvem trotes paralelos, vocalizações específicas e posturas demonstrativas. Esse tipo de interação reduz confrontos diretos e permite que disputas territoriais ou reprodutivas sejam resolvidas mais por exibição do que por violência, uma diplomacia silenciosa e elegante, profundamente enraizada em seu comportamento. Outra curiosidade surpreendente envolve a memória espacial desses cavalos. Mesmo após anos longe de uma região, indivíduos podem retornar com precisão a fontes de água e pastagens específicas, sugerindo uma capacidade de navegação comparável à de aves migratórias. Esse mapa mental não depende de marcas visuais modernas, mas sim de sinais naturais,
disposição do relevo, direção do vento, som do solo sob os cascos. É uma bússola viva, moldada por instinto e reforçada pela experiência. Além disso, estudos indicam que cavalos selvagens conseguem perceber emoções humanas básicas. Em encontros controlados, reagiram de maneira distinta a pessoas com expressão facial neutra, agressiva ou afetuosa. Essa sensibilidade à linguagem corporal e energia emocional talvez tenha raízes em sua necessidade constante de avaliar riscos, ou talvez revele algo mais profundo, uma empatia ancestral compartilhada entre espécies que caminharam lado a lado por milênios. Por fim, alguns grupos desenvolvem sinais sonoros únicos, quase como dialetos, usados para coordenar movimentos, alertar sobre perigos ou simplesmente manter coesão entre membros. Esses sons variam em intensidade e duração, e são passados entre gerações, compondo uma tradição acústica particular, invisível aos nossos olhos, mas vital para sua organização social. Cada passo de um cavalo selvagem é uma escolha moldada pela natureza e pela memória. E quanto mais os observamos, mais percebemos que há uma inteligência sutil, quase poética, galopando ao vento. Eles não usam palavras, mas contam histórias com o movimento do corpo, o ritmo dos cascos e os olhares atentos que atravessam horizontes. Os cavalos selvagens são criaturas envoltas em segredos, muitos deles ignorados até mesmo pelos estudiosos da vida animal. Uma das curiosidades mais impressionantes sobre esses equinos é a sua relação com o tempo. Cavalos selvagens possuem um tipo de relógio interno extremamente preciso. Sem nunca verem um relógio ou calendário, conseguem ajustar seus hábitos de alimentação, descanso e deslocamento com uma regularidade que se sincroniza perfeitamente com os ciclos solares e lunares. Algumas populações alteram seus padrões de atividade com a mudança das fases da lua, preferindo a movimentação noturna em noites mais iluminadas. Curiosamente, os cavalos selvagens também demonstram preferência por certas cores no ambiente. Estudos de campo revelaram que eles evitam áreas com predominância de tons avermelhados no solo ou na vegetação, o que pode estar relacionado à percepção de perigo ou à memória de experiências negativas. Essa escolha visual molda seus trajetos e locais de repouso, algo quase invisível para olhos humanos, mas altamente estratégico para eles. Outro comportamento peculiar é a prática do chamado sono em vigília rotativa. Ao contrário de outros animais que dormem coletivamente, os cavalos selvagens estabelecem uma espécie de revezamento noturno, onde parte do grupo repousa profundamente enquanto outros ficam em alerta. Esse sistema cooperativo de vigilância funciona sem comandos verbais ou gestos explícitos, é puro instinto social e confiança mútua. Além disso, é comum que os membros mais jovens assumam essa responsabilidade conforme ganham maturidade, como uma espécie de batismo na vida adulta do bando. O comportamento aquático dos cavalos selvagens também é repleto de surpresas. Ao contrário do que muitos imaginam, esses animais não evitam a água. Pelo contrário, são nadadores capazes e utilizam corpos d'água não apenas para hidratação, mas para se refrescarem, limparem a pele e até como rota de fuga estratégica. Em algumas regiões, bandos inteiros já foram vistos cruzando rios largos em sincronia, com precisão e organização impressionantes, como se tivessem treinado previamente, o que revela um nível de coordenação extraordinário. Entre as mais surpreendentes curiosidades está o uso de marcadores olfativos naturais. Cavalos selvagens têm glândulas odoríferas nas pernas e no focinho, que usam para esfregar em pedras, troncos ou no solo. Esses sinais químicos funcionam como mapas invisíveis, delimitando territórios, indicando passagens seguras ou alertando sobre perigos recentes. Diferente de meros instintos, esses rastros têm valor estratégico e são reconhecidos por outros membros da espécie a quilômetros de distância. Por fim, cavalos selvagens são sensíveis às vibrações do solo, não apenas para detectar predadores, mas também mudanças sísmicas. Há relatos documentados de reações antecipadas minutos antes de terremotos, com fuga repentina de áreas que depois sofreram abalos. Isso reforça a noção de que esses seres não apenas vivem na natureza, mas dialogam com ela em um nível que ainda escapamos de compreender por completo. Eles são os sentinelas do silêncio, os herdeiros indomáveis da terra e do tempo. Eles vivem entre o vento e o chão batido, mas carregam consigo mistérios que ultrapassam a poeira das planícies.
Os cavalos selvagens são muito mais do que simples sobreviventes da natureza. São entidades em constante interação com o invisível do ambiente, e cada comportamento revela uma engrenagem de sua existência sofisticada. Uma curiosidade impressionante é que esses animais possuem uma memória espacial extremamente desenvolvida. Cavalos selvagens conseguem memorizar rotas, locais de água, áreas de abrigo e até caminhos alternativos que não usam por anos, mas que voltam a percorrer quando necessário, como se tivessem mapeado o território com precisão cartográfica. Outro fenômeno curioso ocorre durante tempestades. Em situações de forte atividade elétrica, os cavalos selvagens demonstram comportamentos incomuns. Ficam inquietos, trocam sinais corporais incessantes, e alguns grupos formam círculos defensivos ao redor dos mais jovens. Cientistas acreditam que eles percebem as alterações eletromagnéticas no ar, agindo instintivamente para se protegerem de possíveis raios ou mudanças bruscas no clima. É como se sentissem a atmosfera se reorganizando. Em locais de clima árido, onde as chuvas são raras, os cavalos selvagens adotam um comportamento coletivo surpreendente: a escavação de poços rasos. Utilizando os cascos dianteiros, escavam o solo até alcançar lençóis freáticos ou bolsões de umidade escondidos abaixo da superfície. Esse comportamento não só garante a hidratação do grupo como também beneficia outras espécies, que utilizam essas pequenas fontes d'água para sobreviver. Assim, eles acabam criando verdadeiros oásis temporários em áreas desoladas, uma demonstração de como sua presença molda e beneficia o ecossistema ao redor. Há ainda relatos de comportamento de luto entre cavalos selvagens. Quando um membro do grupo morre, o bando frequentemente permanece próximo ao corpo por horas ou até dias. Alguns indivíduos relincham suavemente, tocam o corpo com o focinho e demonstram sinais de inquietação e tristeza. Não se trata apenas de instinto, mas de um tipo de vínculo emocional que desafia explicações simplistas sobre o comportamento animal. É como se compreendessem a ausência de forma mais profunda. A ligação com o nascer do sol também é fascinante. Estudos indicam que a maioria dos bandos inicia seus deslocamentos logo após o primeiro feixe de luz cruzar o horizonte, mesmo em dias nublados. Aparentemente, não é a claridade que os impulsiona, mas a radiação solar invisível aos olhos humanos, algo que seus corpos captam de maneira quase sobrenatural. Isso explicaria a sincronia impressionante com que bandos separados por grandes distâncias iniciam seus trajetos no mesmo instante. E, talvez o mais inusitado, em algumas populações, já foi observado um comportamento semelhante à celebração após chuvas fortes. Saltos, corridas circulares, relinchos agudos e interações intensas entre os membros do bando indicam uma euforia coletiva difícil de ignorar. A natureza parece ser, para eles, não apenas um palco de sobrevivência, mas um espaço onde emoções, instintos e mistério coexistem em um espetáculo silencioso e antigo.
Agora que você conhece as curiosidades surpreendentes dos cavalos selvagens, fica claro o quanto esses animais são verdadeiros símbolos de resistência, inteligência e liberdade. Cada detalhe da vida deles revela uma complexidade fascinante que merece ser valorizada e protegida. Se gostou do vídeo, não deixe de assistir ao vídeo. Pavão, beleza letal e técnicas de sedução incríveis. Até a próxima aventura. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.